Não citar e inspirar. Eu sou a Thalita e hoje a gente vai reagir à TV da Índia falando sobre o etanol do Brasil. Então, aproveitando, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta. Então, bora reagir. Meu nome é Josie Puliento Tio John e sou uma das editoras do jornal Mint. Hoje comigo está Cheyenne Vera Kivan, que faz parte da equipe de reportagens do Mint. Bem-vindo, Chantan. Oi, Josie. Oi, Chan. Então, Chantan, sobre qual história você vai nos contar hoje? Veja, tenho trabalhado nos últimos dias em uma história sobre a próxima fase da jornada do etanol na Índia. Então, começamos a trajetória do etanol na Índia há quase uma década e começamos a usar etanol rapidamente para misturar com gasolina, tendo esse sentido de que começamos com níveis de mistura de apenas 2% em 2014 e agora estamos em torno de 1%, portanto, qualquer gasolina que você coloque no seu combustível, 20% dela é etanol. Agora estamos pensando sobre, você sabe, dada a situação em torno da guerra do desperdício da Ásia. Bom, gente, a tradução do áudio do vídeo tá um pouco diferente, né? Tá dando alguns cortes, mas basicamente a Índia tá usando etanol, né? Já faz um tempo aí misturando. E claro, eles se inspiraram aqui no Brasil, porque o etanol é uma criação brasileira. Então eles trouxeram esse conhecimento do Brasil, pegaram esse conhecimento do Brasil e levaram para a Índia, porque a Índia é um país muito pobre, né? Apesar de ter mais de 1 bilhão de pessoas, é um país ainda subdesenvolvido, muito precário em algumas questões. Então é natural eles quererem usar essa tecnologia brasileira que ela é uma coisa mais sustentável, né? Então economiza em muitas coisas, agiliza muitas coisas, tanto para o povo aqui do Brasil quanto para eles agora na Índia, né? E os preços crescentes do petróleo bruto internacional. Então, há uma proposta sobre a mesa sobre se a Índia deve ir além do E20 e considerar algo como misturas de E85 e E100, o que significa que os fabricantes de automóveis lançarão veículos flex fuel, o que significa que eles podem receber qualquer nível de combustível, desde a variante básica, que é E20 até E00, E85 ou E100, o que significa 100%? Sim, 100%. Sempre há uma rejeição ao E20, mas isso é um assunto diferente. Sabe, por que isso é importante? Chantamar, você diz que isso é necessário devido ao choque do preço do petróleo bruto, pelo qual estamos passando. A principal razão pela qual isso está sendo promovido é que há vários pontos positivos no programa. Vamos falar primeiro sobre os pontos positivos. Alguns deles são que antigamente, se você se lembra, as áreas de cana-de-açúcar costumavam ser uma grande questão política. Nos anos em que nós produziríamos excedente de cana-de-açúcar, os pagamentos dos produtores de cana seriam atrasados. Quer dizer, não ouvimos falar dessas coisas nos últimos 5 a 6 anos, desde que a Índia ampliou o programa de mistura de etanol e desviou o excesso de açúcar para fazer etanol. Aqui é o valor da assinatura do chat GPT. Peraí, gente, Esse aqui propaganda. é o valor do cloud. Esse aqui é do Gem. Aí. Certo. A coisa é que isso deu um grande impulso à produção de milho no país. Então, os agricultores, na última temporada de Kharif, plantaram 20% a mais de área de milho. Certo? Então, os agricultores estão cultivando milho em novas áreas. E, na verdade, o milho agora responde por quase 40% a 48% do etanol que estamos produzindo o açúcar, superando o açúcar. Então, esse é outro benefício. Então, você está trazendo dinheiro para a economia rural
Certo. A outra coisa é que, claro, conseguimos reduzir uma pequena porção do petróleo bruto e importado com esse etanol, cerca de 40 a 45 mil crores por ano, atualmente nos níveis de E20. Isso nos deu algum grau de proteção, mas considerando que nossa conta de importação de petróleo é de mais de 10 trilhões de rúpias, ainda é uma ninharia. A questão é que devemos ir além e também esqueci de mencionar que ele também reduziu as emissões nas estradas, porque, claro, é um combustível mais limpo. Ele queima de forma mais limpa. Então, aparentemente, eles ainda como são, comparado a gente aqui no Brasil, ainda é um início, ainda estão analisando como que está funcionando o uso do etanol. E eles estão vendo na prática que realmente compensa, está trazendo uma redução de gastos, de custos, tá valendo a pena, né, esse investimento que eles estão fazendo com o etanol. E também tá vendo a redução na questão de poluição e tudo mais. A gente sabe que a Índia, ela tem muita, assim, não sei vocês, porque eu já vi vídeos de pessoas que vão pra Índia e mostra como que é a situação lá, o caos que é a cidade, a questão no trânsito de lá é muito louco as coisas. O pessoal no trânsito não tem muita organização, então a gente vê que tem muita poluição nesse sentido, não tem uma organização do governo sobre a cidade, uma policiação organizada. Então eu acho que isso a longo prazo para a Índia vai beneficiar eles, porque as pessoas lá não tem muita regularização nesses aspectos. Então eles estão vendo que esse período de tempo que eles estão usando etanol comprova que de fato compensa o investimento que eles estão tendo, né? Então, reduziu bastante as emissões nas estradas, porque todos os veículos a gasolina usam esse combustível misturado. Então, tudo isso é bom. O outro lado é que até agora tudo bem. Então, vimos o programa de etanol alterando muito a estrutura das culturas na Índia, mas estamos vendo algumas indicações em algumas áreas. Estamos vendo agricultores trocando leguminosas e sementes oleaginosas, que são culturas de baixo poder de risco, por culturas mais seguras, onde há mercado garantido, como arroz e carne, como arroz. Também estamos usando arroz. Cerca de 15 a 20% do etanol produzido é feito de arroz, que é uma cultura que consome muita água. A pegada hídrica do arroz é a mais alta entre as três culturas de matéria-prima. Então, essas são as preocupações. Agora, se passarmos do E20 para uma mistura mais alta, então, o que eu estava observando na história é o que isso significaria, sabe? Como agora temos uma certa quantidade de etanol. Se mudarmos para a situação E85 ou E000, de quanto mais etanol precisaremos e qual é a estimativa? Então, isso... Sabe, o problema é que como o governo está em fase de discussão, eles só propuseram um rascunho de emenda. Nada foi aprovado. A política não foi aprovada. Está em fase de discussão. Eles estão pedindo comentários do público. Perguntei às 3 associações industriais. A Associação de Destiladores da Índia, a Associação de Usinas de Açúcar da Índia, a Associação de Usinas de Açúcar e Bioenergia da Índia, o órgão do açúcar, e a outro órgão, a Associação de Fabricantes de Etanol de Grãos, que é para... Então, como é uma questão muito nova para eles, então tá em uma fase de adaptação ainda. Como ele tá dizendo, né? O governo ainda tá discutindo como acrescentar isso de uma forma mais adaptável pro povo da Índia, né? Então, não tá sendo algo ainda enraizado na cultura deles. Diferente do que é aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil foi uma coisa muito... É uma coisa muito natural. A gente já tá acostumado a falar sobre esses assuntos, ver sobre esses assuntos. Mas para eles pegar dessa cultura do etanol, trazer para a cultura deles, isso é uma questão de transformar a mentalidade do povo. Então não é fácil, né? É uma coisa que leva um tempo, leva um experimento. Então é compreensível ver que
que ainda está caminhando, apesar de já estar há um tempo na Índia, ainda está em fase de se tornar algo natural, comum pro povo indiano, né? Gente, a tradução tá bem, assim, na faixa de áudio do vídeo, não tá 100% de acordo com o que ele tá falando, ainda tá tendo muitas falhas. Então eu vou pular e já vou pro final, porque, em resumo, é o que ele disse, a Índia ainda tá caminhando com o etanol. Então eu já vou partir lá pro final do vídeo para entender a conclusão dele sobre o etanol na Índia, tá? Mesmo para manter a mistura de E20, precisamos de mais e mais quantidade de etanol a cada ano, porque nossa demanda geral de combustível aumentará a cada ano em 4% a 5%, conforme o número de veículos aumentar, conforme a população aumentar, conforme... Agora, a questão é que o Brasil poderia fazer. O Brasil fez 50 anos atrás. O Brasil fez atrás. Agora, a questão é se devemos usar isso, seguindo que um país como o Brasil começou há 50 anos, ou se devemos fazer algo como a China está fazendo em termos de penetração de veículos. Na Índia, nossa penetração de veículos elétricos é de cerca de 3 a 5%, algo assim, em veículos pessoais. Na China, 50% dos carros são, na verdade, veículos elétricos. E, portanto, também se trata de emissões mais limpas, quer dizer, um ar mais limpo. Se você quiser, essa também é uma maneira de reduzir sua conta de combustível, mudando para eletricidade. Temos energia solar, temos carvão, embora o carvão seja poluente. Então, gente, tá? A dúvida deles é muito válida, porque a China também é uma grande competidora no mercado aí de combustível, né? Porque ela trouxe essa tecnologia do BID, dos carros elétricos, que também trazem uma economia gigante, tanto de economia quanto de emissão de poluentes, não é? No mundo. E eles estão se destacando muito com esses carros. Então, a Índia, ela tá entre a questão do etanol e dos carros elétricos. Uma coisa não impede a outra. Eu acho que dá para usar os dois, mas a gente tem que ver a facilidade também. Qual dos dois são mais fáceis para você incluir dentro da economia de um país e afeta, querendo ou não, parece uma coisa boba, mas afeta muito um país, a economia de um país. A questão de exportar de outros países, trazer para cá e fazer as pessoas entenderem que é uma nova forma de transporte, uma nova maneira das pessoas lidar e ter uma visão diferente sobre sustentabilidade, por exemplo. Então, a Índia, ela tá nesse embate, né, que eles dizem, de qual seria a melhor opção. Mas tudo é válido, eu acho que o etanol também tem seu valor totalmente, né, é que o Brasil já tá adaptado com isso, mas como eles estão sendo novatos nessa nova experiência com o etanol, é só o tempo mesmo que vai dizer o que compensa e o que não compensa mais para eles, né? E se vai valer a pena no país deles. Gente, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem ver ele completo, eu vou deixar aqui no YouTube, aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais esse formato de reação para aqui pro YouTube, porque o YouTube também até gosta mais desse tipo de reação. Então, é isso. Deixem aí seus comentários, o que vocês acharam, o que vocês acham. O Brasil se tornando aí uma referência no etanol. E até o próximo vídeo.